Bem-vindos ao InPod, o podcast onde tudo pode acontecer. Hoje temos connosco um homem que vive com paixão tudo o que faz. Começou no futebol como avançado, depois treinador dedicado e nos últimos anos tem sido o consultor mais consistente e premiado do Grupo IN. É um exemplo de transformação, foco e humanidade. Um profissional que inspira dentro e fora dos relevados. E agora também nos bastidores do mercado imobiliário. Connosco, Paulo Britos. Olá! Olá! Conta-me a mim e a todas as pessoas quem é o Paulo atrás deste profissional, do mundo do futebol, quem é o Paulo que está atrás disto tudo? Quem é que tu és? Olha, o Paulo começou no futebol com 12 anos, depois com 16 anos fui para a minha paixão, fui jogar para o Sporting, estive lá 2 anos. Tinhas que fazer questão de falar sobre isso. Pois. Entendo, eu compreendo. Não é a minha paixão. Claro. Duas, claro. Já disse, 3. Família, o Sporting e o imobiliário. Ok? Ou seja, o imobiliário ainda não conseguiu o imobiliário é primeiro que o Sporting, porque é esse que me dá valores para entrar em casa e sustentar a família. Muito bem. E é uma paixão que eu tenho. Depois andei com a casa às costas até aos 30 anos, ou seja, a casa às costas no aspecto de andar pelo país a jogar. Joguei em vários clubes. Quais foram os clubes que jogaste, Paulo? Olha, joguei Barreirense, na altura na segunda liga, tivemos para subir à divisão, fomos à Linguilha, perdemos em penaltis com o Desportivo das Aves. Temos mais clubes, Juventude de Évora, já no final, Lusitano Vila Real de Santo António, Benfica Castelo Branco, Juventude de Évora, enfim. Como é que tu vivias essa experiência de andares sempre, como estavas a dizer, com a casa às costas? Como é que se vive essa responsabilidade? Tu foste pai com que idade? Fui pai com 27 anos. Ou seja, já no final, nos últimos 3 anos da tua carreira no futebol. O Paulo, o meu mais velho, ainda me acompanhou no último clube. O que é que tu tens de melhores recordações dessa altura? O que é que achas que o futebol te ensinou? As amizades. E é o que fica no futebol. A gente pode ganhar dinheiro, e eu ganhei bom dinheiro em 1991, quando fui para a Vila Real de Santo António, porque estava a 500 km de casa e compensava mesmo assim. Mas esse foi o aspecto que eu gostei mais, foi ter um filho a ver-me jogar, e estava a ver se nessa altura as coisas se encaminhavam para ainda continuar a jogar. Depois não foi por lesões, acabei porque ficavam a dever dinheiro nos clubes, e então regressei a casa e quando digo a casa, a Nazaré, e depois fui trabalhar, eu e a minha esposa, e fui para uma atividade que não tinha ordenado também, como aqui não tinha ordenado. Não me assustou quando vim para aqui. Em termos de futuro, depois posso contar mais à frente o que é que o meu trajeto é. Antes do futuro, eu quero saber de ti nesta altura. Voltas para Nazaré é a tua cidade natal, certo? Nasceste e foste criado na Nazaré? Não, eu fui criado na Póvoa de Alcobaça. Os meus pais, a gente na Nazaré tem um ditado que é os paleques. Quem não é da Nazaré é paleco. Mas, e tu és paleco, é isso? Já não, porque tinha 2 anos quando fui para lá, e então o meu pai era guarda fiscal, o antigo guarda fiscal que existia, foi para lá fazer serviço e eu acompanhei. E então, até hoje, mas defendo aquela terra com unhas e dentes. Olha, e fala-me um bocadinho sobre essa mística que é ser da Nazaré, não é? Parece-me um grupo fechado, onde só entra mesmo quem efetivamente lá vive, e este orgulho depois de ser da Nazaré, porque quem conhece a Nazaré sabe que os nazarenos são todos muito, muito unidos, muito na defesa da... Eu conto aqui episódios de, por exemplo, tu és da Nazaré e eu também, a gente não se fala. Mas se houver uma briga, eu não falo contigo, mas defendo-te. É neste orgulho que temos em ser nazareno, e defender a nossa terra e as nossas pessoas da Nazaré. No entanto, é uma terra muito acolhedora. Há pessoas que têm aquele receio de ir jogar à Nazaré, por exemplo, antigamente. Sim. Agora não era. Mas esse receio, quem vai lá é bem estimado, e por toda a gente, porque a gente é uma terra de turismo, precisamos das pessoas,
E então a gente acolhe muito bem. Agora, quando pisam os calos, seja ali, seja no outro lado, mas é uma terra tranquila. Olha, e conta-me uma coisa, o que é que, na tua opinião, hoje que és nazareno, já não és paleco, o que é que tu indicas, por exemplo, como uma das melhores razões para se viver ou visitar a Nazaré? É a qualidade de vida. Isto das ondas gigantes, que começou a existir este fenómeno, a gente já vê isto desde miúdo. Eu ia ver aquelas ondas desde miúdo, não podíamos ir para lá, nem ninguém se arriscava a ir lá, só aquele senhor que perdeu a cabeça, o McNamara, e conseguiu desenvolver aquilo em conjunto com o Presidente da Câmara e toda a gente envolvida, conseguiram dar ênfase às big waves. É todo o ano agora. Antigamente era só verão, e depois ali não período de carnaval. Muita gente, muito turista ali na... Exatamente, no verão. Agora é todo o ano. Eu tenho dito, às vezes, a conversar com os meus filhos, que daqui por, se calhar, 10, 15 anos, a Nazaré torna-se 50-50. 50% de pessoas de fora e 50% de nazarenos. Porque os velhotes cometeram um erro. No início venderam as casas à beira-mar e vieram cá para cima para os bairros, porque queriam moradias. Agora os filhos pedem-lhes tornas de porque é que venderam. E é melhor viver lá em baixo junto ao mar ou cá em cima aquilo é tudo perto. Nós mesmo no bairro, por exemplo, ao pé do que a gente chama o Camarção, se calhar é o bairro mais longe, até à praia a pé 5, 10 minutos, mas subir depois é que subir custa. Já custa quem tem mais idade. Mas também já é elevador. É o ginásio. Já é elevador? Não, vai haver outro elevador, mas é para a Pederneira, é para outro sítio da Nazaré. O sítio ainda não tem elevador? O sítio tem elevador. Pronto, era isso que eu estava a falar. Já há elevador, se quiseres descer, sobes para o sítio que vai ser um instantinho. Olha, Paulo, por falares nas ondas gigantes, tu criaste os teus filhos, foram todos criados, tu tens 2 filhos, certo? Foram os 2 criados na Nazaré. Para quem não conhece, ou para quem só conhece a Nazaré pelas ondas gigantes, é seguro fazer praia na Nazaré ou não? Muito seguro. Porque as pessoas deixam de lá ir, não é pelo mar. As pessoas deixam de lá ir porque há pouco estacionamento. Agora já existe mais estacionamento, no entanto, há uns anos atrás não havia tanto estacionamento. E ali, junto da Bola Nívea para norte, é a melhor zona para se fazer praia. E as crianças estão tranquilas ali. Aí não há ondas gigantes? Não há ondas gigantes. Quando a maré não está tão bem, tem que se ter algum cuidado. Mas ali é a melhor zona para se fazer praia. E aconselhas... Eu acho que a Nazaré está-se a tornar quase um luxo viver na Nazaré. Porque a procura de casas que existe lá e depois, como são transformadas, a Nazaré está apetitosa. Existe imóveis que eu já vendi há 2 anos que tiveram uma valorização de 100 mil euros e 120 mil euros. Exatamente. E então é uma ótima forma de promover-se a tua Nazaré e o trabalho que tens feito lá enquanto profissional do ramo imobiliário. Mas ainda antes de irmos a essa parte, eu queria voltar aqui à parte do futebol e descobri que houve um jogo qualquer, ou melhor, deixa-me ver se és tu que vais lá. Qual é assim o momento no futebol mais caricato que tiveste ou que tenha criado mais ruído para fora? O que é que, assim, um momento teu a jogar, o final de um jogo, qual é assim um momento que te lembras mais do futebol que tenha sido um golo importante e que tenha provocado algum mal-estar no outro lado? É assim, quando eu era júnior do Sporting, ganhámos ao Benfica, fui eu que marquei o gol. Olha, Paulo, eu acho que vamos dar por terminado este podcast, porque se é para começarmos neste bate-boca... Não, mas estou a brincar contigo. Eu tenho que falar nisso. Estou a brincar contigo. Eu tive uma emoção muito grande quando fui chamado a treinar com a equipa sénior do Sporting, e então nessa equipa sénior era só feras, era o Futre, era o Lites, era o Oceano, era Jordão, Manuel Fernandes. E eu lembro-me de num treino, a gente queria sempre mostrar, e num treino houve uma entrada mais forte,
que eu nem era disso, que eu era avançado, nem era de dar porrada, mas queria mostrar e dei uma tesourada ao antigo Manel Fernandes no treino, e então o treinador, o Manuel José, chamou-me logo a atenção: ó miúdo, não quero nada disso, os meninos precisam jogar ao domingo. Mas depois passou por mim e disse: é isso miúdo, é isso, vira-os ao contrário. É assim, senti-me um pouco grande em termos de primeira equipa, porque nunca fui à primeira equipa, fui só aos treinos e nunca havia o campeonato de reservas. E nos júniores, o que é que acontece nesse Benfica Sporting? Conta-me lá. Ias há bocado a falar? Esse Benfica Sporting acontece porque ganhaste 3-1. Eu deixei de ir ao Carnaval da Nazaré para ir jogar contra o Benfica, que tanto estimo, e é o melhor carnaval do mundo, no qual o jogo foi nessa altura e eu levava quase vida de padre, não saía, levava a minha regra, e então a troca do gol contra o Benfica e ganharmos 1-0 e ser eu que tenha feito o gol contra o deixar de não ir ao Carnaval, soube-me bem. E depois tive aí muitos episódios, desde miúdo, quando jogávamos contra o Peniche, fomos escoltados pela polícia lá em Peniche. Aquilo era uma rivalidade bastante grande. Ainda é? Já não. O meu filho jogou lá há 5 anos e estão lá excelentes pessoas, como na Nazaré. Não, já não é aquela rivalidade que... Estão em outros patamares, mas mesmo assim, quando jogam uns contra o outro, não. Tu falavas-me de uma vida de padre que tinhas quando eras do futebol. Tu achas que é possível trazer essa disciplina, ou seja, o facto de teres feito futebol tanto tempo, dos 12 anos aos 30 anos, e que obviamente há exigências para tu conseguires ser um jogador de elite, e mesmo assim milhares de pessoas tentam, achas que o que é que faz a diferença entre um jogador que chega, para além da sorte, como é óbvio, daqueles momentos chaves, daqueles momentos de sorte, mas o que é que tu achas que é necessário para alguém conseguir ser um jogador de futebol com o tempo que tu levaste, dos 12 aos 30 anos, esta vida de padre, ou evitar sair, ou muitas das vezes deixar ver os amigos a divertirem-se e não poderes fazer rigorosamente nada? Isso cria-te a disciplina necessária para a vida, ou é algo que é demasiado duro para um jovem passar? Não, hoje em dia é demasiado duro. Tem que ter muita persistência e foco no que quer, porque senão começa-se a desviar e depois nunca mais lá vai. E não é o sair, vou sair este fim de semana, vou sair o outro e isto não dá nada, não. Isto começa a pesar e depois não há rendimento. E eu tinha um foco, aliás, na vida, e é isso que incuto aos meus filhos e agora ao meu netinho, que é, ele ainda é pequenino para ouvir estas coisas, mas é o lutar por. E eu, nas empresas que tive, e felizmente trabalhei nas melhores empresas do mundo, no melhor clube do mundo, não posso dizer que estou aqui à tua frente, mas trabalhei na MetLife, na seguradora, uma seguradora americana, que é a maior companhia de seguros do mundo e acidentes pessoais. E agora é a Remax, que é a melhor do mundo. Não há hipótese. Tiveste sempre ligado aos melhores do mundo. O clube é que ainda não... O clube é que não. Mas esse foco tem que existir sempre, que eu muita vez deixava de sair ao fim de semana, mas depois do jogo ao domingo, aí tínhamos mesmo já que sair, tinhas que era que para divertir um bocadinho. Mas achas que te cria a disciplina necessária para depois o teu sucesso, seja na MetLife ou seja hoje em dia na Remax, tu consegues identificar que veio muito dessa educação no futebol? Veio o trabalhar para conquistar um lugar. Eu trago isso do futebol. Eu, quando entrei nos seguros, eu fui o melhor de Portugal em termos ao fim de um ano, eu fui o melhor consultor de Portugal em seguros de vida. E então isso é assim, eu não é inveja dos colegas, não é nada, mas revolta-me contra mim os colegas estarem a receber prémios e eu naquele mês ou noutro, estamos a falar agora do imobiliário, e não receber. Porquê? Porque eu também tenho já uma idade que as coisas não acontecem agora, vão acontecer depois, porque está-se a semear, não acontece tudo em todos os meses, não vou ser o melhor consultor do mês, não é nada disso. Mas foi essa disciplina que me obrigou, e eu levo sempre isso como uma situação que tento sempre seguir,
porque eu não gosto de ficar em segundo. Eu, às vezes, que os meus filhos a jogaram uma coisa ou outra, gosto de lhes ganhar, e eles também têm essa ambição. E então... Para ti não é normal trabalhares, semeares e depois chegares ao final do mês e não seres reconhecido, ou seja, não consegues lidar... Consegues lidar, consigo como é lidar, óbvio, consigo lidar. Mas és competitivo. E eu revolta-me, e isso não contra ninguém, mas exatamente. contra mim, porque eu devia ter feito e não fiz. Vem mais uma das coisas que vem do futebol, ou foi a educação? Os teus pais já eram competitivos, já eram pessoas que tinham, já eram visionários? Não, eram pessoas... Não, que os meus pais nem tinham nada a ver com o futebol, eram pessoas simples. A minha mãe trabalhava numa fábrica e o meu pai era guarda fiscal, fazia a vida dele. Pronto. Como é que eles lidaram com o facto de ires para o futebol? O meu pai chorou. O meu pai já era do Sporting, o meu pai chorou quando eu fui para o Sporting, quando lhe disse. E naquela altura não havia empresários. Vieram 4 pessoas de Lisboa falar comigo. Eu, coitadinho, nem tinha 16 anos, sabia lá o que era ir para Lisboa. Não havia o centro de estágio nem em Alcochete. Dormíamos por baixo da bancada, na porta 10A. Entrávamos ali e dormíamos debaixo da bancada. Debaixo da bancada, atenção, com quartos como deve ser e refeição e tudo. Mas não havia as mordomias que existem hoje. Olha, e com 16 anos, como é que tu lidas com a distância da cidade, de casa, dos pais? Difícil. Nessa altura, provavelmente, não seria fácil para os teus pais irem a correr de carro até Alvalade, não é? Ou até Lisboa. Como é que tu lidaste com isso? O meu pai dava-me dinheiro para a semana ou para o mês, porque eu só vinha a casa de mês a mês, e eu guardava o dinheirinho para meter as moedas, estão-me a arrepiar, meter as moedas na máquina para ligar para casa. Não havia telemóveis, não havia nada e só queria ouvir os meus pais. Epá, não chorava à frente deles, mas passava muito. E eu, se era isto que eu queria, tinha que lutar por isto, porque tinha... Tu sentes que hoje em dia existe, ou seja, existe muito sonho das crianças serem jogadores de futebol, mas sentes que hoje em dia possam eventualmente estar tão bem preparadas como os nossos pais nos prepararam a nós para este caminho, ou não? Estão mais preparados para este caminho. Achas? Acho. Estão mais preparados. Podem ter desvios, e os desvios há mais informação. E certo. à distância de uma tecla, o amigo convida para sair. Mas porquê é que eu não saio? E eles estão todos a divertir-se e a meter-se com ele, a meter fotos. É mais fácil sair do foco. É mais fácil sair do foco. Quem for focado hoje em dia vai longe. É assim, eu digo 50% de sorte, 50% de trabalho e habilidade. Porque senão é difícil. É difícil. Nunca desistir, porque é assim, isto é como nos clubes. Eu passei por muito clube e ia muita gente embora dos clubes, e eu também ia embora para outros, colegas novos, treinadores novos. O que vem, eu tinha que me focar era naquilo e não estar à espera que viesse um treinador que gostasse-me, eu é que tinha que agradar a ele. Mas também esse vai e vem nessa vida, seja de perderes colegas de profissão, que estás habituadíssimo a jogar, e estamos a falar de futebol, não é? Que obviamente treina-se para estarmos habituados a jogar com aquela pessoa, de repente a pessoa vai embora. Também o treinador, que tanto está este como a seguir vem outro. Isto também trouxe uma adaptação àquilo que, por exemplo, hoje em dia é a tua vida, não é? Com clientes. É verdade. Uns estão altamente satisfeitos, outros, pelo mesmo trabalho, não é o suficiente. Também isso foi uma aprendizagem. Foi e ganhei, como se diz, um calo para isto, que é, a gente leva um murro no estômago de manhã, mas à tarde há um telefonema que é para avançar com uma proposta, é para ir lá visitar, que há lá um vizinho que quer vender e vende. Eu costumo dizer, a seguir a um dia de chuva faz um grande dia de sol. A chuva já não me diz nada. O perder, e já levei alguns murros no estômago, quem não levou em termos de vida, em termos do imobiliário, mas está sempre Custa positivo. mais o imobiliário ou o futebol? São tempos diferentes. Agora, se calhar, neste momento, gostava mais o futebol, porque eu tive para ir para o Estrela da Amadora. Foi lá um senhor do futebol que hoje é um treinador de top.
era adjunto do Bobby Robson, para o Estrela da Amadora, e eu fui, ele foi-me ver jogar, e estava tudo pronto. Foram falar com o Barreirense na altura, eu tinha 19 anos, era para ir para o Estrela da Amadora. Primeira divisão, nunca tive hipótese de chegar na primeira divisão. Um relatório todo bem feito, falar bem de mim, que tinha muita progressão, e então não quiseram dar, aos dias de hoje era 50 mil euros, não quiseram dar. Disseram, Paulo, tu continua, para o ano, acabas o contrato e vens de graça, até vens ganhar 3 vezes mais que o que a gente te oferecia. E eu, mas depois, lá está a sorte. Fui o rei das lesões nesse ano, e já não, eles desinteressaram-se, mas... o destino é pregar aquelas rasteiras que a gente não as entende na altura. Provavelmente até hoje vives com esse bichinho aí do futebol, o futebol mexe sempre. Para concretizar. E então, eu treinei formação e treinei séniores, já treinei 2 anos séniores. E a formação, o que fica de melhor é estes miúdos, passam por mim, não há um miúdo que me diga... não gosto dele. Pode não gostar de mim como treinador, mas passam por mim, do outro lado da estrada, vêm cumprimentar, como eu vou cumprimentar. Pelo mister. Tem, e isso é o que me dá mais orgulho, que se calhar treinei 500 miúdos para aí, nestes anos todos. Tenho uns títulozinhos, mas pronto. Mas antes de passar aqui aos miúdos, no meio desta progressão da tua vida, há sempre alguém que é muito importante para criar a estabilidade, principalmente num jogador de futebol. E esse alguém, para além dos pais, é a mulher, não é? Exatamente. Quando é que aparece a tua mulher? A minha mulher aparece quando eu vou para Lisboa e depois namorar à distância. Era quase todos os dias uma cartinha para lá e para cá. Todos os dias escrevíamos uma carta. Aliás, temos lá um saco de cartas e é engraçado estarmos a ler as cartas, que coisas baboseiras de namoro com 16 anos, claro. Que a gente falava, e foi bastante importante para mim. Ou seja, tu conheces a tua mulher, tu começas a namorar com ela exatamente quando vais para Lisboa? Anos. Exatamente. Estão juntos, então faz tuas contas? Estamos juntos, casados há 31 anos e juntos há 41, porque namorámos 10 anos. 10 anos que eu estava fora e vinha, pronto, até que casámos. Só quando vinhas cá. E depois fomos para Castelo Branco, nem tivemos lua de mel nem nada, casámos. No fim de semana a seguir eu fui logo, tínhamos um jogo importante, depois fomos então no fim da época. Mas ela é o suporte, porque ela já gostava de futebol. E então, só tem um não, que é, eu durmo com o inimigo há 31 anos, estás a ver o que é, e já ouço, e ela... não mata gente para o Benfica, mas defende o Benfica de alma e coração. Como é que se dá? Como é que se dá uma relação entre um sportinguista ferrenho e uma benfiquista ferrenha? É assim, enquanto eu não ando a ganhar, fala, eu ouço, mas não digo nada, não tenho... Agora comecei a ganhar, nós crescemos. A relação está em perigo ou tu fizeste muito... Nada disso, porque eu telefonei para o Varandas e disse, este ano deixei o Benfica fazer uma grande equipa, que é para não ter problemas aqui em casa. Olha, mas sentes que ela foi crescendo contigo, não é? Porque ela também acabou por abdicar da vida dela. Isso é que eu nunca lhe disse isso, pronto, mas ela podia ter ido para a faculdade e era uma boa aluna. E viu pessoas, colegas que tiraram cursos, e ela tem apenas o 12º ano, por querer ir comigo. Por não te querer deixar. Por querer ir comigo, e foi essa a razão de não continuar. Quis logo trabalhar, mas pronto. E hoje sentes-te em dívida para com a tua mulher? Não, a vida é assim. É normal. E tenho-lhe a agradecer a família maravilhosa que construímos, e agora veio uma netinha para o fim deste mês, e à minha nora e ao meu filho, e ao Marco. Eu acho que... Nenhum dos dois seguiu o futebol? Seguiram. O Marco foi meu jogador ainda na 2ª divisão de júniores, 2ª divisão nacional, ainda foi meu jogador, e o Paulo também. O Paulo, eu treinei os dois, como treinei os meus sobrinhos, como se calhar um dia treinar o pequenito. Os netos também? A neta também pode jogar futebol. Pois, agora é isso. O pai não gosta muito. O pai não gosta muito de futebol feminino. Futebol é para os homens. Tu também achas? Mas, não acho. Não, achei no início. Não sabiam dar um toque, mas com a evolução, há mulheres que jogam melhores que os homens. Sim,
Não, é Há verdade, mulheres. é verdade, mas não vamos abrir essa discussão aqui. Pois é, pois é. Em relação à minha mulher, foi um pilar forte. Foi e continua a ser. Porque ela é totalmente, ela diz logo o que tem a dizer, na ponta da língua. Eu já sou mais reservado, guardo para mim, analiso, e só se a tampa explodir numa situação, por exemplo, conflituosa na rua com alguém que eu deixo ali ver como vão as coisas, pois só no limite é que não andar porrada, mas também não te faltem ao respeito. Exatamente. A tua mulher já não. Exatamente. Minha mulher não. Mas eu gostava de ser como ela. E sentiste ela sempre mesmo durante esta tua evolução de carreira, seja no futebol, seja depois na MetLife ou mesmo na Remax, sentes que ela consegue transmitir-te esse apoio? Ou seja, no sentido de, se for preciso, tu sabes que ela está ali para o que der e vier? Sinto. 31 anos depois. 31 não, anos. 41. 41. São 10 anos de namoro. Mas estás a 9 anos, estará a 50 anos. Ela vive as mesmas emoções que eu. Ou seja, nós na seguradora conhecemos o mundo à conta de prémios que eu tirava. Depois fui diretor de uma agência e por aí fora. E aqui também, ela, quando eu sou reconhecido, ela também gosta. Como é lógico, quem é que não gosta de ser reconhecido? Pode não manifestar, mas gosta sempre de fica orgulhosa. Fica. Olha, Paulo, e o imobiliário? Como é que aparece o imobiliário na tua vida? Quando é que tu pensas que tipo, olha, por que não? Eu não sei se já te disse alguma vez, havia uma rivalidade nós seguradores, agentes dos seguros, com agentes imobiliários. A sério? A sério, da MetLife. Porque havia uma Remax, acho que era a Remax White, não sei. Havia muito próximo de nós. E não sei porquê, nunca houve desentendimento, mas eu dizia, nunca vou para o imobiliário, agora vender casas, alguma vez. Isto surge neste sentido. Nos seguros, eu criei uma equipa, tive 23 agentes a trabalhar para mim, no qual depois quiseram abrir Coimbra e Torres Novas e foi o descalabro. Eu não tinha pessoas para pôr lá e cansava-me a andar de um lado para o outro e a gestão não é a mesma coisa, o estar presente não é a mesma coisa. Entretanto, eu vim só para Leiria e comecei a desenvolver outra vez, porque Leiria nunca tinha tido os objetivos realizados e eu quando cheguei nesse ano fomos a terceira melhor agência entre os países ibéricos, França, Portugal, Itália e Espanha. E fui essa agência que conseguiu esse estatuto. Depois deu-se o problema de 2010, toda a gente apanhou isso, perdi muitos agentes e o formar outra vez, o realizar, o criar um grupo e estar a sentir que iam embora, e a gente andava ali 2 meses e 3 meses com eles todos os dias na rua, parece que era um bocado de mim que saía, e eu disse lá em casa, chega, eu estou farto dos seguros. Chegámos ao entendimento porque aquilo é uma empresa americana e era uma empresa familiar, entre aspas, quem estava em Lisboa a comandar, mas depois começou a ser internacional. Nós só tínhamos números na testa e era quase de chicote. E eu, isso esquece. Era só objetivos? Era só objetivos. O lado humano deixou de existir? Deixou de existir. Coisa que aqui é o contrário. E então, nesse sentido, andámos ali a chocar com indenização, o que é que deviam dar, o que é que não haviam, e é quando eu decido sair e depois eles não me deram indenização naquele período, mas eu nem produzia, nem entrava dinheiro em casa de... Exato. Tinha 2 braços e 2 pernas, o orgulho de ser diretor, eu ia entregar currículos e as pessoas diziam, você tem aqui um currículo que eu nem vou empregar com isto que tem aqui, porque você devia estar noutro cargo. Mas eu dei a tudo, eu queria era ganhar dinheiro. Querias era ganhar dinheiro. Pronto. Falei com um colega, entrei para o CTT. Com uma carrinha, andei durante um ano a entregar encomendas e aos bancos e assim, na Bendita e Alcobaça, ia aos bancos a entregar com uma carrinha essas. E gostava.
eu trabalhava saía às 5, mas às vezes eram 6h30, 7 horas. Ainda estavas a trabalhar? Ainda estava a trabalhar porque as pessoas pediam as encomendas e eu não gostava de não conseguir entregar tudo e então ainda sempre ficava preocupado. lá sempre preocupado com o próximo. Exato. E então, eu comecei a ver com 50 anos, esqueça, é tarde para trabalhar, ninguém me dava emprego. E eu comecei a ver, vou para o ramo imobiliário. Comecei a ler ramo imobiliário, venho aqui, o Canabarro faz-me o recrutamento e aceitei vir e vocês confiaram em mim. Mas eu acho que vocês confiaram demais. Ainda bem, porque eu só fecho o meu primeiro negócio ao fim de 1 ano e 4 meses, porque no início... Isso é que é importante explicar. Explica-me porque é que tu achas. Foi o Covid, foi eu estar em guerra com outra empresa e não poder mostrar-me nem cartões, dava um amigo ou outro não poder mostrar-me. Certo. Tinha angariações, mas não podia fazer visitas por isto ou por aquilo. E foi isso. Eu quero deixar este legado aqui para verem que não desmoreçam ao fim de 1, 2 meses, 3 meses, Exato. 4 meses. É um negócio, meses. É um negócio que precisa de muito empenho. De muito empenho e de semeares muito, não é? De semeares bem. Exatamente. Quando estás a semear, mas não podes ir lá a regar, porque não podes ser visto a regar, é muito difícil tu conseguires ter resultados mais rápidos. Embora, Paulo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Claramente todos nós precisamos de ganhar dinheiro, alimentar as nossas famílias, não vivemos de outra forma. Mas se hoje, 5 anos depois, se pudesses voltar àquele Paulo lá atrás e avisá-lo do que é efetivamente o mercado imobiliário, daquilo que tu conheces hoje, todas as histórias, tu irias, ou seja, a tua preocupação com a rapidez a receber iria estar tão cravada ou irias perceber melhor que este caminho que se faz durante esta fase, porque é uma empresa, não é? E qualquer empresa não dá lucros logo no primeiro dia, nem no primeiro mês, muitas vezes nem no primeiro ano, nem nos primeiros 5. Mas ainda assim, tu consegues olhar lá para trás e dizer assim, Paulo, se te dessem essa oportunidade, aquele miúdo de 50 anos que entrou na agência para recrutamento, a explicarem-te como é que este negócio deve ser feito efetivamente, o que é que tu mudarias ou de que forma é que tu entenderias hoje que provavelmente podes não ter entendido naquele dia? O que eu mudaria era mostrar mais, dar mais a conhecer, porque quanto mais tarde, pior. E eu tenho os 2 casos, que é, eu quando deixei o futebol e fui para os seguros, eu quando falava com pessoas conhecidas, o que elas me diziam, até o futebol. Isso doía? Doía. Eu falava um bocadinho, mas tentava encaminhar a conversa para os seguros. E agora é a mesma coisa. Eu quando iniciei, eu tentava desviar, não falar de seguros e falar de casas. E é neste momento, quando a pessoa te aborda, ou tu abordas alguém, e logo o assunto não é falar do passado, mas é de seguro, do imobiliário, neste caso da Remaxin, podemos ter a certeza que estamos a construir um futuro em termos de mostrar-nos o que é que a gente tem para dar. Achas que ainda há muito o estigma de a pessoa não tinha mais nada para fazer e foi vender casas? E isso pode levar muitas das vezes, por exemplo, no caso dos rookies, rookies, as pessoas que trabalham na área há menos de 1 ano. E tu achas que aquilo que pode prender o desenvolvimento mais rápido desse rookie pode ser o tal estigma de que parece que eu não sabia fazer mais nada e venho vender casas? Tu acreditas ou ainda sentes da parte dos clientes que há esse não total respeito pela nossa profissão? Ainda te vês como, ou ainda te vês não, ainda te sentes ou te fazem sentir que pronto, é mais um que anda para aqui? Sim. Existe por outras razões de outros agentes que se portaram mal e levam todos por tabela e depois tentemos desmistificar isso e as pessoas... eu não sei, bonito ou feio, eu acho que tenho uma característica que é a empatia e é nesse aspecto que eu tenho ganho muitos negócios. A empatia e a confiança a olharem para mim, né? Como a gente tem muito falado
formações, a pessoa compra ali nos primeiros minutos ou segundos, mas depois que a conversa, e nisso tenho tido sucesso nesse aspecto. Em relação aos novos que queiram esta atividade, tem que ter muita persistência e não querer que o futuro seja imitado ou imitar algum agente imobiliário. Façam o caminho dele, perguntem e que nós ajudamos. Olha, e diz-me uma coisa, comparando com o futebol, tu achas que consegues comparar na mesma dimensão? Porque nós temos hoje em dia na rede um miúdo com antes dos 30 anos que já fatura mais de 2 milhões de euros, temos inúmeros casos de sucesso, mesmo aqui na nossa agência. Também, felizmente, temos vários casos de sucesso. Tu acabaste de ganhar agora o consultor do trimestre. Tu consegues perceber ou consegues fazer uma comparação com aquilo que é necessário para ser jogador de futebol e atingir patamares interessantes? Também há jogadores que não chegam a patamares interessantes, mas que também ganham dinheiro. E consegues fazer a comparação para aquilo que pode vir a ser a vida de um comercial, ou seja, eu sinto que efetivamente ainda existe o estigma do consultor imobiliário, era a pessoa que não tinha mais nada para fazer, mas também sinto que já tem vindo tanto caso de tanto sucesso no ramo imobiliário que também já sinto grande parte das pessoas a respeitarem esta nossa área, porque esta nossa área também exige muita formação, muito dinheiro investido em formação, bom, whatever, mas a minha grande questão é, consegues, se eu tivesse aqui um rookie à tua frente e que tivesse para decidir ser jogador de futebol ou ser consultor imobiliário, 2 sonhos distintos, mas que te podem levar ao mesmo fim ou não? É assim, se tivesse a ambição de ir longe no futebol, eu dizia para se dedicar e as coisas iam acontecer, desde que tivesse qualidade. Se não, poder fazer as duas coisas. O empenho no imobiliário não o pode levar a resultados tão fantásticos. Percebes? Não sei se estás a perceber onde é que eu quero chegar com a pergunta. Muitos dos consultores, muitos dos jogadores de futebol que tu vês hoje em dia, ou que quando estás sentado no meio da bancada e ouves os pais conversarem sobre os filhos que estão a treinar, às vezes eu sinto mais vontade dos pais que os filhos sejam jogadores, pelo estilo de vida e pela segurança que podem vir a ter num futuro, do que propriamente a criança viver e gostar do futebol e sonhar com o futebol e divertir-se a fazer futebol. Isto era o que acontecia às nossas crianças antigamente. Exatamente. Não é? E por isso muitas delas chegaram onde chegaram. No mercado imobiliário, consegues passar a mensagem ou consegues-me fazer entender que, afinal, um jogador de futebol, eu posso não ganhar ou posso não ter o estilo de vida que tem um jogador de futebol. Eu não estou a falar, obviamente, de Cristianos Ronaldos, nem de Messi, nem de uma série de coisas, mas estou a falar daquilo que é um jogador de futebol mediano, aquilo que é o dia-a-dia de um jogador de futebol. É assim, a comparação é um miúdo novo no futebol tem que ter várias vertentes para chegar lá acima. E no imobiliário, essas vertentes ele pode adquirir quando quiser, desde que queira, quando quiser. Com formações, com empenho, é assim, se calhar até é uma situação que ele vai tornar realidade o sonho que tem de comprar um bom carro, ter a vida que quer, com pouco trabalho. E pouco trabalho em termos que ele tenha. Ele tem que procurar esse trabalho. Certo. Enquanto no futebol tem que ser sorte, tem que estar no dia exato, à hora exata, alguém estar a ver e ele faça um bom jogo, tem que ter um bom empresário, tem que ter uma série de coisas que não está dependente dele. Aqui a diferença é, futebol não está dependente dele. Ele pode ser muito bom jogador, mas se vier uma lesão, chapéu. No imobiliário está dependente dele só. Tem uma equipa atrás que o ajuda e depois é só crescer. E é assim, já não há aquele estigma. Por exemplo, eu e o André, o nosso André, que é o mais novo. Não, o Afonso é mais novo. O Afonso é mais novo que o André. É mais novo. Mas o André e o Afonso. Antigamente havia o estigma, vender casa, não, vou dar ao Paulo Brites, que é uma pessoa madura, não vou dar a este puto. E agora não, as pessoas acreditam neles e está aí o sucesso deles. Exato. E acho que os novos devem olhar mais para eles, porque se ele é miúdo
e tem este sucesso, eu também vou ter. Indicavas, se tivesse de sentar com o teu neto, enquanto avô, indicava-lo ser consultor imobiliário? Sim. Dizias, puto, vai à luta. Sim, ele quando tiver entendimento e eu começar-lhe a explicar as coisas e os pais, nós queremos sempre o melhor para os nossos. E se calhar ele vai perguntar o que é que o avô foi, o que é que fazia, quando tiver mais entendimento. O avô é, não é? Sim. Não, se Deus quiser vais cá estar para ouvir Não, crescer. foi, mas quando ele tiver 20 anos, eu não me quero reformar. Eu não sou da ideia de como os velhotes que se reformam e depois agora, se não faz mais nada, eu não. Eu se continuar no imobiliário, isto dá vida. Exatamente. Isto dá vida aos mortos, costumo dizer, que é mesmo. Porque todos os dias são diferentes. Aliás, eu quando jogava futebol, eu dizia, eu não quero ir para uma fábrica quando deixar de jogar, que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina. Fazer um balde de plástico, sempre, todos os dias, ver as mesmas caras. Aqui não, aqui nós temos a nossa liberdade, entre aspas, porque até trabalhamos mais que uma pessoa que trabalha de conta de outra, porque tens a tua própria empresa. Porque a empresa tem que dar lucro e trabalhamos mais. Porque é que eu não vou mostrar uma casa ou fazer uma escritura a altas horas da noite, 7, 8, que há notários e solicitadores que é possível isso, no lugar de estar em casa. Eu já troquei, estou a roer-me por dentro, mas já troquei jogos do Sporting e fazer trabalho. Mas também trocaste o Carnaval, para ir jogar pelo Sporting, não é? Por isso há coisas que também a vida é redonda. Até mesmo assim, tem que acontecer. Olha, Paulo, 5 anos Remaxine. Nestes 5 anos, o último prémio que acabaste de receber, há 2 semanas, 3 semanas, foi então de consultor do trimestre. Nestes 5 anos já foram muitos os outros prémios que tu recebeste. Qual é que te marcou mais? O que me marcou mais foi a primeira convenção, o que é o mundo Remax, ali é que eu vi o que é o mundo Remax sem desprimir para a IN. Estamos aqui entre nós e a receber prémios, ok, é claro. Bom, faz bem. Mas foi a minha primeira convenção. Fala mais sobre isso. E essa convenção acho que toda a gente devia ir, porque são coisas memoráveis, não só ver os melhores da Remax, como também trocar experiências, como também ver que pessoas bonitas, feias, cabelo grande, cabelo curto, de cor, asiáticas em termos de fisionomia, pessoas mais baixas, mais altas, toda a gente tem sucesso. Porque é que não ia ter? Né? Foi assim que eu uma vez, no primeiro ano, fui fazer uma partilha, e sem desprimir, não vou dizer quem era essa pessoa, que eu disse, esta pessoa está cá há 6 anos, era de outra imobiliária, esta pessoa está cá há 6 anos, ainda está cá, então se ela consegue, com este aspecto, eu, posso estar um bocadinho gordo, mas e aqui ao catifa careca, mas eu também vou conseguir, e foi esse o objetivo. É o momento que tu encaras o tamanho da rede Remax que te faz entender. É o momento que encaro. Que a gente pode receber mails de convenções lá fora e ver e imagens e tudo, mas o estar presente é tudo. E quando saímos de lá dá sempre vontade de querer fazer mais, e esse é o meu objetivo. Houvesse uma convenção de 3 em 3 meses. Quando entrei na Remax comecei a ver algumas coisas e comecei a criar métodos que é, por exemplo, ter sempre em carteira imóveis que em partilha me deem X comissões. Quando aquele nível baixar, aí já temos que partir para o outro lado. E é ir aos eventos e receber prémios. E a minha mulher, na altura, dizia, Paulo, não agora, mas na altura dos seguros, Paulo, não tragas papel nem taças, porque a gente já não tem móveis para pôr as coisas. Traz, mas é dinheiro, e troca isso por Muito bom. Mas pronto, é mesmo assim. Mas só vais receber os prémios ou diplomas se efetivamente tiveres faturado. Claro. Olha, e o que é que tu achas que, para um cliente que está a pensar vender ou comprar casa, o que é que tu achas que tens enquanto consultor, no meio dos 10 mil, 12 mil que a Remax tem, o que é que tu achas que te diferencia? Vamos lá vender-te um bocadinho. Eu é honestidade, e é isso que tento passar aos meus filhos. Honestidade,
que hoje em dia não abunda e em todos os setores da sociedade às vezes deparamos com certas coisas, honestidade, e depois é o empenho que tenho no imóvel e depois um puxa o outro, que é mesmo assim. A tua base de dados também? Eu já tive clientes que me quiseram dar dinheiro e eu não quis dar dinheiro no fim da escritura, pelo trabalho. Não, eu quero é que você me indique pessoas, e a base de dados é assim. Eu contra mim falo, eu tenho muito número no telemóvel que ainda não foi contactado, muito mesmo, muito mesmo. Eu tenho quase 5 mil, Meu Deus do céu. números de telefone no telemóvel, nem todos são, mas tenho muito mercado e não me considero o rei da Nazaré, nada disso. Há bons consultores em todo lado e em todas as agências, como há lá agências de não de tanta expressão que faturam bem, e pessoas até da minha infância ficaram danadas, entre aspas. Podias ter vindo para nós, foste para a Leiria, para a Remais. Eu falei assim, não, porque eu trabalhei lá e conheci o ramo e acima de tudo, gostei do projeto. E vocês não têm o que eles me dão. Exatamente. É? Então, que é mesmo assim. Paulo, já passaram 5 anos. Já. Onde é que tu te vês nos próximos 5? Eu vou-te confidenciar uma coisa, que é, eu daqui por um ano e pouco, eu gostava de ter um grupo. É o bichinho do treinador, de gerir pessoas, mas um grupo que eu note que vamos embora para a frente, vamos levar isto para a frente e vamos arrasar. Eu tenho indicado algumas pessoas, não com esse intuito, mais de ajudar, ainda agora vai entrar um rapaz que vai ter sucesso, mas era esse o objetivo de criar um grupo. Se não for isso, seres um líder de equipa. Eu este ano quero fazer 100 mil, as coisas estão encaminhadas. Para o ano quero fazer mais, se possível 150. E nos próximos 5 anos conseguires neste prazo liderares uma equipa de pessoas que trabalhem à tua maneira, e que façam e que levem ainda mais o nome do Paulo Brites. Acho excelente, acho uma ideia excelente. Não, porque estabilizar nestes anos, porque tinha o meu mais novo a estudar e as coisas, pronto, e então agora acho é diferente. Muito bem, está na hora então, muito bem. Um dia quando tiveres que deixar a IN, por opção, porque queres ir, qual era o legado que tu gostavas de deixar aqui dentro? O que é que tu gostavas que as pessoas aqui dentro falassem sobre o Paulo Brites, a pessoa que passou aqui na IN, que esteve cá? Qual é o maior legado que tu gostavas, ou o que é que tu gostavas de ouvir essas pessoas dizerem? Que nunca é tarde para começar. No meu caso, comecei com 52 anos, 53 anos, nunca é tarde. Nesta idade, acho que começam a chamar idosos a partir dos 55, não é? Não sei, eu espero que não. Dizem, eu espero que não. Dizem, eu não tenho nada de idoso, pelo contrário, ainda faço uns joguinhos de futebol. Eu gostava que ficasse marcado uma referência de X anos, porque é assim, primeiro ponto, eu só me vou embora se vocês me mandarem embora, ponto. Segundo ponto, só me vou embora se me começar a cansar de vir para a Leiria estes anos todos, o qual não acontece. Eu já te disse que a gente vai-te pescar. Quando estiveres cansado de vir, a gente vai-te pescar. Não, foi bom não haver as zonas de posicionamento. Aliás, eu estava mesmo naquele período de, se não, focar-me lá, porque Nazaré, tenho imóveis aqui, e tenho em Alcobaça, tenho noutros lados, está para entrar no Algarve, pronto, e é assim a nossa vida. E é o fantástico que tens nesta rede, não é? Que tu é verdade, não te fecharem as portas em lado nenhum e poderes trabalhar onde tu... Um senhor está para vender no Canadá, está para vender, não, nos Estados Unidos, e ele não sabia desta situação que nós temos, esta parceria com colegas da Remax dos Estados Unidos, e tenho que fazer essa parceria. Olha, Paulo, seria então o que os colegas diriam de ti. Eu gostava muito de saber o que é que tu gostavas que os clientes dissessem de ti quando entregares o teu legado ao teu neto, sei lá.
para ele continuar a usar o teu nome no mercado imobiliário, o que é que gostavas que os clientes contassem um dia aos teus Era netos, engraçado, não é? era engraçado. Ainda não nasceu a segunda, mas está aí Pois. quase, não é? Era engraçado se houvesse a coincidência. A vida tem coincidências e muitas. Se ele optasse, sei lá, alguém que eu vendi a casa e ele agora estar a vender a mesma casa a outras pessoas. O que é que tu gostavas que essa pessoa dissesse? Epá, é o que tenho proporcionado a essas pessoas. Elas não se manifestam muito nas redes sociais e mandam para mim mensagens. Eu não tenho posto muito e devia pôr esses reconhecimentos, e tenho muita gente Para quem trabalhaste bem? para quem trabalhei bem, e tenho, por exemplo, 5 chaves de apartamentos na Nazaré que as pessoas confiaram-me totalmente. Conheceram-me numa semana para comprar a casa e estão lá fora no estrangeiro e pediram-me ajuda se eu podia. Porque o imobiliário é muito mais do que tu fazeres uma venda, não é? O imobiliário, e depois é assim, nós vivemos o cliente, ou seja, os problemas do cliente. E agora tive um casalinho que já tinha perdido uma casa com não sei quem, foi uma escritura adiada, um choro enorme, eles tinham que sair de casa e a gente vive esses problemas. Depois lá se conseguiu fazer a escritura na semana a seguir e eu vivo muito esses problemas de... Como é que, numa palavra, ou não, numa frase, como é que tu descrevias o que é isto de ser consultor imobiliário? Paixão. Se não tiver paixão, não escusa de vir. Se vier para aqui ou para outro imobiliário qualquer, olha, vou vender uma casa e se não vender depois vão-me embora, esqueçam. Não, andam a perder tempo, andam a fazer as pessoas perder tempo, não vale a pena. Tem que ser uma pessoa apaixonada. Tem que ser uma pessoa apaixonada. E a paixão é como alguém começa a namorar com alguém. Primeiro há o namoro, e este namoro, neste caso no imobiliário, é o conhecimento, e é o mostrar-se, e é o procurar, porque ainda não apareceu a namorada certa, e depois quando aparecer a primeira vem muitas atrás, que é as casas, e então é isso. Depois é escolher. Depois é escolher. Muito E depois bem. também, como as visitas vêm os pretendentes e a gente escolhe um, ou o dono do imóvel escolhe um. Foi uma boa analogia. Podes ter entusiasmado agora muitas pessoas a vir para o imobiliário. Paulo, alguma coisa neste podcast que sintas que faltou ou que queiras falar? Não, daria para mais, desde episódios engraçados, desde de situações fantásticas das pessoas a chorarem, umas a rirem, outras a chorarem nas escrituras, desde escrituras com 16 herdeiros, quase que jogavam à porrada no dia da escritura, e lá está, tive que servir de padre e ali não altei a voz, mas tive que amainar as coisas e tudo se compôs e fez a escritura. São essas histórias que Essas histórias são te engraçadas. Animam, mas são essas histórias que te animam, por exemplo, não vale a pena dizermos que é sempre tudo bem, não é? Nós sabemos que também há épocas mais difíceis. E nessas épocas difíceis são estas histórias que te dão força para tu continuares o teu caminho e a atingir os teus objetivos. Alguma assim, pá, outra vez, esta tenho que contar. Epá, há uma que fui fazer uma visita e a pessoa não sabia que eu ia fazer uma visita, que eu também não sabia que a pessoa lá estava, porque estava no estrangeiro, tinha vindo já há 2 dias e não me disse nada. Epá, e eu abro a porta e a pessoa está em trás menores, com os clientes atrás de mim. Então foi engraçado, que eles tiveram graça, o senhor ficou todo incomodado e pediu bastante desculpa, mas são as coisas. É a mesma coisa que entrar num quarto de um hotel, entrar no quarto errado, mas isso aconteceu. A partida ao cartão não passa. Pois, não passa. Como outro... Diz-me só, esses clientes compradores acabaram por comprar a casa? Ou... Acabaram por comprar. Faz sentido. Mas criou-se ali... Pode ser uma coisa interessante, uma técnica de venda podes adaptar. Eu não sabia que o cliente estava cá, o cliente também, o cliente tem que estar pronto para isso. Outra foi na Nazaré, há muitas gaivotas agora lá. Sempre houve, mas agora acho que acabaram com as gaivotas, com os ninhos nas berlengas e estão a vir mais para aqui. Pelo menos fala-se lá nisso. E andámos a mostrar o imóvel, fomos ao terraço e o terraço era
património da gaivota. Ali quem mandava era a gaivota, mas eu sabia lá que havia uma gaivota de estimação. Mandou-se ao cliente, não só o sujou, como também ficou aqui com os arranhões que mandou-se ao cliente. E o senhor ficou incomodado, mas eu não tive culpa nenhuma, não. Mas são episódios engraçados. A mulher é que se fartou de rir e andou a gozar com ele o resto das visitas. E não comprou a casa? Esse não, mas não foi por causa da gaivota, não foi por causa da gaivota. A gaivota vive lá e aquele é o já espaço. Já não está lá. Foi só lá dar cabo dela. Foi só não podemos dizer isto. ter o ninho e fez a cria, depois foi embora. Muito bem. Paulo, do futebol ao imobiliário, qual é o teu maior conselho para ambas as profissões? Para quem queira seguir? Dedicação. Em ambas? Em ambas. Dedicação. E depois tenho as ramificações da dedicação, o fazer as coisas, o foco, o querer ser melhor que ontem, o querer ser melhor que o colega sem o pisar, porque é assim, eu quero ser melhor que os meus colegas todos, mas no entanto não lhes desejo mal, pelo contrário, claro. Bato palmas quando eles vão a palco e eu não vou e tem, porque estamos todos para o mesmo, e hoje é uns, amanhã é outros. Eu não quero dizer que os meses que aí vêm são bons meses, ok, mas há meses maus e há dias maus, mas é o aprender a fazer contas ou não. Eu por cada não, quanto é que ganho? E é fácil estar mais próximo, ignorar os nãos. Exatamente. E estar mais próximo do sim. Eu já tive situações de perder 10 mil euros de uma venda. 10 mil euros é dinheiro. É muito dinheiro. Mas anda ali aquele murro no estômago durante um dia, o outro, mas depois vem outro negócio e siga. E é assim também no futebol. Um dia não és bom, no outro dia és muito bom e no outro dia passas a não ser bom também. Paulo, para mim foi um gosto enorme ouvir-te aqui um bocadinho. Também para mim. Acho que vai dar um podcast muito interessante. Como sempre, eu termino, antes de fazer a tua despedida, eu termino com... e hoje estava aqui a pensar qual é que seria o livro mais indicado para passar a minha mensagem e deixar aqui o meu conselho de leitura. E é muito interessante esta nossa conversa que nós fomos tendo, seja no mundo do futebol, seja no mundo dos seguros, seja no mundo, hoje em dia, o teu do imobiliário, mas eu acho que há muitos anos, antigamente falava-se muito que, tinha-se algum medo de levar uma criança a um psicólogo, nós próprios nos admitirmos que precisávamos de um psicólogo. Hoje em dia ficou bonito dizermos que podemos ter um coach. Este livro, e sabes que enquanto tu ias falando sobre como é que superaste o futebol, a distância de casa, como é que superaste os 14 meses que tiveste numa primeira fase na Remax, ou mesmo até a resiliência com que lidaste com o facto de teres o problema de saída da MetLife com a indenização, tudo isto, eu não tenho dúvidas que com um bom coach ao nosso lado, parece que as coisas acontecem com maior rapidez, ou pelo menos maior fluidez, e não nos sentimos tão só nós. E seja o futebol, que acaba por ser também algo muito dependente da nossa forma física e daquilo que nós conseguimos fazer, claramente avaliados por outros, o imobiliário também é assim. E é sempre necessário nós termos alguém. Eu hoje dirijo-me não só aos consultores imobiliários, mas também aos diretores de agência, aos brokers, como lhe queiram chamar, porque é essencial nós sermos excelentes pessoas a acompanhar e a dar motivação a todas as pessoas que nos acompanham e que fazem parte do nosso projeto. O Paulo é então um dos melhores comerciais da Remaxine. Eu acompanho o Paulo há 5 anos, praticamente, que acho que nunca saíste da minha equipa, creio que não. Por isso há 5 anos que eu estou a acompanhar o Paulo, e muito daquilo que eu faço durante as reuniões quinzenais que temos e no acompanhamento ao projeto de crescimento e desenvolvimento do Paulo é muito por causa deste livro. Por isso chama-se Super Coach, os 10 segredos que podem transformar a sua vida. Aconselho vivamente a leres para poderes desenvolver as tuas equipas e ajudares as pessoas que estão próximas de ti a crescer na sua vida. Ficou então este livro que eu acho que ainda não o tinha partilhado, mas hoje foi interessante enquanto estavas a falar. Normalmente eu nunca escolho o livro antes, eu gosto muito que seja no desenvolvimento,
E às páginas tantas ia ali, olhava, eu disse, não acredito que é o super coach, o super coach verdadeiramente, o treinador, o jogador de futebol, o treinador, e agora és então um dos melhores consultores do Grupo IN. Obrigada, dás-me aqui um passo bem por cima disto. Obrigada, Paulo, foi incrível conversar contigo. Eu é que agradeço. Haja muito mais oportunidades. Até uma próxima. Das pessoas te conhecerem. Obrigado. A quem nos ouve, saibam que a Remaxine tem histórias destas, verdadeiras, humanas, com propósito. Se procuras um lugar onde o teu talento pode crescer, onde és valorizado como pessoa e profissional, então talvez estejas a ver o podcast certo. Paulo Brites, mais do que um consultor imobiliário, é um exemplo. Até para o próximo podcast.